que eu gosto muito, ele caminha nessa linha, que é o cavaleiro preso na armadura. Uhum. E você pode fazer uma analogia ali, que eu acho que é a mais óbvia, mas não a única, de que quantas vezes a gente veste a armadura, de que precisa ser a armadura reluzente, de que precisa salvar várias donzelas, porque esse é o meu papel da vida, é esse que eu aprendi, e é assim que tem que ser. Uhum. E eu me despi dessa armadura que eu entendi que era boa, até então eu entendia que era bom. E o empresário até então, ele entendeu que deu certo ter uma liderança muitas vezes desconectada do funcionário. No Uhum. chicote, às vezes. É. A armadura que ele aprendeu foi assim, deu certo a vida toda. Uhum. E aí agora você vem trazer esse negócio de conexão emocional. Exige um movimento de autoconhecimento muito grande, né? Da pessoa se colocar vulnerável por si própria. Uhum. Por si própria. É, eu até falo, né, que eu atendo eu atendo o empresário, não a empresa, mas muitos empresários não querem olhar para si, né? Não. Eu acredito que muitos vão te chamar para tu entrar lá e dizer, olha, resolve meus funcionários. Uhum. Não é isso? É, mas esse movimento já está começando a mudar. Até o que você falou ali antes, é bem isso. Por que que tá acontecendo? Será que funciona essa questão da armadura? Será que hoje continua funcionando? Qual a maior problemática das empresas hoje? Continua sendo pessoas. Mas será que os métodos de antes continuam funcionando como funcionavam antes? Da mesma forma que funcionava antes? Então, tá aí uma pergunta para fazer, né? E é por isso que existe todo esse movimento de gestão de pessoas que tem hoje. Porque é necessário nos adaptarmos. As pessoas, de novo, gente, que nem eu falei antes, da questão da revolução industrial, da questão das gerações, é normal, tá mudando e vai continuar mudando ainda mais. Isso que a gente está conversando aqui hoje, não sei se daqui a 10, 20 anos vai ser o mesmo caminho. Talvez seja daqui a 10, 20 anos seja diferente. Então vai continuar mudando. E quem não se adapta, fica para trás. A gente sabe isso em tudo, não só em pessoas. Em estratégia comercial, inovação, tecnologia. Não só pessoas. Quem não acompanha o movimento, quem não se adapta, a gente sabe que fica para trás. Aí eu amarro aquilo que tu própria trouxesse, eu também contribuí um pouco, que é tirar tempo para refletir, para olhar para si, para olhar para o teu funcionário, olhar para a dinâmica da empresa. Tem um exercício que, dependendo da estrutura física da empresa, eu sugiro para o empresário. Quando tem um galpão, por exemplo, ou tem um andar que tem um ponto assim que ele consegue ver o andamento todo da equipe, eu digo, sai um pouquinho da tua função, fica uma hora ali só olhando. Isso. Só olhando. E de início eles acham assim, nossa, que desperdício de tempo. Aham. Aí depois eles me dão um feedback, nossa, Thiago, percebi um bocado de coisa. É isso que eu falei antes, é observar. Porque às vezes aquela funcionária tava com problema de cólica, ela não vai falar, mas se tu estiver lá olhando, tu vai perceber. Uhum. E o olhar, ele pode ser, lógico, né, com os olhos, uma imagem de você ver ela ali com dor, mas ele pode ser uma escuta, né? O olhar, ele não precisa ser só imagem. Uhum. E aí vem com aquilo que tu trouxesse também. O empresário precisa aprender a desacelerar, achar tempo na agenda dele para isso. E se a gente falar isso aqui solto, ele vai dizer: vocês estão doidos. Eu tô cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para resolver. Tu estás querendo que eu pare para ficar olhando, refletindo, pensando? Só que é isso que vai garantir o futuro da empresa. E é isso que muitas vezes vai libertar esse empresário de uma rotina hoje que está sufocando ele. Uhum. Em algum momento ele vai ter que abrir esse espaço de reflexão, esse espaço do olhar, né? Uhum. Isso que tu falou, até o exercício ali que tu acabou de trazer como exemplo, é o que eu falei antes, é observar. Só que em que momento do dia o empresário consegue ter tempo para observar? Isso é uma rotina de gestão, que foi o que eu falei antes. Isso é uma das rotinas de gestão. E não só observar, mas como eu falei antes também, se auto-observar.
Eu entendo, trabalhando como autoconhecimento, sendo uma profissional também de autoconhecimento, eu sempre falo o seguinte: a melhor, essa é a minha opinião, tá? Não tá escrito em livro nenhum. Se tiver, eu não sei onde que tá. Isso é uma coisa que eu que sempre falo. Para mim, a melhor ferramenta de autoconhecimento é a autoobservação. Né? Você fala, a melhor ferramenta de autoconhecimento é assessment, faz um disco. Sim, claro, é importante, complementa, ajuda você começar a se entender, mas a melhor de todas é a autoobservação. Posso dar um complemento? Com um olhar de criança. Com um olhar de criança? Com um olhar curioso e que não tem pré-conceitos. Abandone os conceitos que você já tem, as visões que você já tem, para que você não se tendencie a continuar olhando da mesma forma. Sim, senão não adianta muita coisa, né? Deixa eu ver, deixa eu aprender do zero. Só que isso é mais difícil ainda, né? E já é, vamos lá, já é difícil a pessoa parar para se auto-observar. É mais difícil ainda ela se auto-observar nesse formato. Então, eu vejo que se primeiro ela começar a se auto-observar, já é uma grande coisa, já é um grande ganho aí, que vai levar ao autoconhecimento. E tem uma outra coisa que eu também sempre digo, é o seguinte: como que você quer entender as outras pessoas? A gente está falando aqui sobre pessoas, sobre liderança. Como que você quer entender as outras pessoas se você não se entende? Para mim, também um outro caminho é esse. Primeiro, você se entender, para depois você começar a entender os outros. Se você está com um conflito interno, algo dentro de você que você não consegue compreender, como é que você vai compreender os conflitos que os outros também vivem conflitos? E vamos lá. Até seguindo agora a gente falando de várias coisas aqui, até agora seguindo da empatia, né? Que também fala que a própria autora, a Brené Brown, traz no próprio Fórum Econômico Mundial com habilidades de liderança, isso já vem. O próprio GPTW, que é o Great Place to Work, traz isso também nas tendências, né? Dos líderes serem mais empáticos. Então, trouxe aqui 3 referências significativas mundiais que trazem aí a importância de uma liderança empática. Então, não é o Miri falando, são referências aí, né? Significativas. Vamos lá, empatia. A empatia é você compreender o outro. Você não vai gerenciar a emoção, o sentimento do outro, mas você vai compreender. Quem gerencia a emoção do outro é o outro, ele gerencia a sua própria. Mas você consegue gerenciar a sua própria emoção? E aí, sobre empatia, você consegue compreender o outro? E aí, de novo, né? Tem mais um paradigma aí que precisamos quebrar agora sobre a empatia, né? Porque muitas pessoas pensam assim: eu não vou ser empático porque senão eu vou ter que aceitar tudo que o outro quer. Existe esse paradigma também sobre a empatia. Mas isso não é empatia. Empatia é você entender, você compreender. Não quer dizer que você passe a ser obrigado a aceitar aquilo ou a concordar com aquilo. Tu trazendo isso me trouxe mais uma referência de livro. Mas aqui não é nenhum livro, você pode considerar uma série aí do Jim Collins, né, que é uma das maiores autoridades aí no mundo quando a gente fala em gestão empresarial. E ele traz a questão dos níveis de liderança, né? Sim. Do 1 ao 5. E quando você quer ir se desenvolvendo como líder, você quer ir subindo nessa escada de níveis de liderança, ele tem a descrição do que é cada nível desse. Mas, em linhas gerais, é isso. É ativar a empatia, se conectar com o funcionário. E aí você começa a sair de um papel autoritário, de um papel fazedor, para e posteriormente saindo do papel delegador também, para ir para um papel conciliador, auxiliador, compreensivo na medida saudável. Eu acho muito legal isso, porque veio isso aí para mim agora. Conecta muito com a literatura do Jim Collins. O Han Charan também traz no pipeline da liderança. Que é bem isso, são os níveis, os estágios. Só que ele traz de uma forma um pouco diferente, mas as duas metodologias servem justamente para o empresário e para o gestor que quer, como tu falou antes, né? Que quer começar a fazer isso. Então, primeira coisa é incluir na sua prioridade essas rotinas de gestão, né? Para aquele empresário que quer começar a fazer isso.
que muitas vezes não está como prioridade. Ah, mas eu acho que é. Como é que eu vou saber se é fácil? De novo, faz uma autoanálise. Como que eu vou fazer uma autoanálise? Através da observação. Quais são as rotinas de gestão? Faz uma lista, senta, quais são as rotinas? Quanto tempo hoje você dedica focado em pessoas e não apenas em processos? E de novo, que nem eu falei antes, né? Em cobrar, fazer cobrança, em emitir nota, em, né, questões rotineiras da empresa. Mas é isso que eu vejo, sabe? Muitas vezes fica lá para 10º plano as questões de gestão de pessoas. Então eu vejo que assim, ó, pessoas precisam de processos e processos precisam de pessoas. Então as duas coisas são igualmente importantes. Mas muitas vezes os empresários focam mais nos processos e acabam deixando as pessoas lá para trás. E aí depois acaba que os processos, tá, mas esse processo não deu certo, a gente vai ter que rever o processo. Mas será que realmente o problema foi o processo ou é porque foi deixado as pessoas lá para trás? E elas não foram envolvidas da maneira que deveriam para que aquele processo desse certo. Às vezes o problema não é o processo. Ou um processo que não foi bem construído considerando as pessoas que você tem ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente falou de muita coisa, né? Inteligência emocional, habilidades de liderança, gerações, vulnerabilidade, né? E eu vejo que tudo isso que a gente falou entra no pacote do novo perfil de gestor, seja empresário, ou não é empresário, mas tem uma posição de liderança, entra nesse perfil. Nossa, talvez quem esteja nos ouvindo pense assim, nossa, que desespero, e agora que eu faço? Fiquei mais perdido ainda, né? O que eu diria para essa pessoa numa posição, com um pensamento desse, né? Comece pelo seu autoconhecimento. Porque como eu falei antes, comece compreendendo primeiro você, para depois compreender o outro. Até vou agregar aqui, a gente falou, né, de todos esses tópicos, vou agregar aqui do próprio perfil comportamental. A gente falou de geracional, agora vamos falar do perfil comportamental. Se você é um gestor, se você é um dono de uma empresa, ou um gestor, enfim, com alto D que a gente estava falando antes, né, um perfil alto D, como é que é a tua comunicação? Eu já acho que eu já trouxe um exemplo de um diretor a nível nacional que ele tinha uma comunicação muito agressiva. Muito, muito, muito agressiva. Só que quando eu ia falar com ele sobre a comunicação dele ser agressiva, ele não percebia isso. Ele dizia que não. Que a comunicação dele não era agressiva. Ele falava, pelo contrário, ele até falava assim pra mim: nossa, menina, mas eu sou super de boa. Eu nem tô cobrando. Cada pessoa com o seu perfil enxerga o mundo sobre a sua ótica, sobre a sua lente. E na ótica dele, ele tava super de boa. Entende por Você quê? não viu o lado dele estressado, né? Entende por que a gente tá falando tanto da importância do autoconhecimento, da autoobservação? É por esse motivo. Porque daí ele não tinha essa consciência. Como que você vai mudar se você não tem consciência daquilo? E aí, óbvio que ninguém ia falar pra ele, porque, né? Óbvio que ninguém ia falar pra ele, né? Óbvio que ninguém ia falar aquilo pra ele, né? Medo de perder o emprego, né? Aí entra a questão dos medos, né? E aí, mas aí, ok, a gente, né? Nós fizemos várias conversas sobre isso e tal. E aonde ele não tinha essa consciência, mas aí eu mostrei para ele através de números, né? Esse perfil, geralmente você veria os números de indicadores. Ok, por que você está perdendo tantos gerentes? Que o time dele direto eram os gerentes, né? Por que você está perdendo tantos gerentes? Daí começa, né? Porque é uma proposta melhor no outro, que foi para uma multinacional, outro é porque foi para ganhar não sei quanto a mais. Tá. Ok, isso foi o que eles falaram pra você, né? Porque eles não iam dizer pra você que o motivo era você. Tá aí uma outra questão. Às vezes, se a gente acha que o funcionário tá saindo de novo, né? Vou pegar a questão do salário porque é o mais comum, né? Que tá saindo por causa de salário, talvez não seja, porque ele não tem a coragem de falar pra você que o motivo é você. Uhum.
né?